A Cabana, capítulo 4. A grande tristeza. A tristeza é um muro entre dois jardins. Khalil Gibran. Mac continuava parado junto à margem, ainda tentando recuperar o fôlego. Demorou alguns minutos antes de pensar em Missy, lembrando-se de que ela ficara colorindo o livro. Subiu até a margem, até onde podia ver seu acampamento, mas não havia sinal da menina. Apressou o passo, correndo até a barraca, chamando seu nome com o máximo de calma que conseguiu. Não houve resposta, ela não estava ali. Mesmo com o coração disparado, ele racionalizou, pensando que na confusão alguém havia cuidado dela. Provavelmente Sarah Madison ou Vic Dussett. Procurando controlar a ansiedade e o pânico, foi ao encontro dos novos amigos e perguntou se podiam ajudá-lo a procurar Missy. Os dois dirigiram-se rapidamente para seus acampamentos. Jess retornou primeiro, anunciando que Sarah não tinha visto Missy naquela manhã. Acompanhou Mac ao acampamento dos Dussett, mas antes de chegarem lá, Emil veio correndo em sua direção com uma expressão claramente apreensiva no rosto. Ninguém viu Missy hoje, também não encontramos Amber. Será que estão juntas? Havia uma sugestão de pânico na pergunta de Emil. Tenho certeza de que é isso, disse Mac, tentando se tranquilizar e acalmar Emil ao mesmo tempo. Aonde você acha que elas podem ter ido? Por que não verificamos os banheiros e chuveiros? Sugeriu Jesse. Ótima ideia, falou Mac. Vou olhar no que fica mais próximo da nossa área, o que meus filhos usam, porque você e Emil não verificam o que fica em frente às duas áreas. Eles concordaram e Mac foi numa corrida lenta para os chuveiros mais próximos, notando pela primeira vez que estava descalço e sem camisa. Que figura devo estar, pensou, e provavelmente teria achado graça se sua mente não estivesse tão concentrada em Missy. Quando chegou aos banheiros, perguntou a uma adolescente que saía da parte feminina se tinha visto uma garotinha de vestido vermelho lá dentro, ou talvez duas garotas. Ela disse que não havia notado, mas que ia checar. Em menos de um minuto estava de volta, balançando a cabeça. Obrigado mesmo assim, disse Mac, e foi para a parte de trás da construção onde ficavam os chuveiros. Enquanto virava a esquina, começou a chamar Missy em voz alta. Mac podia ouvir a água correndo, mas ninguém respondeu. Imaginando se Missy estaria em um dos chuveiros, começou a bater na porta de cada um até obter resposta. 6 cubículos de chuveiro e nada de Missy. Verificou os do banheiro masculino, mas ela não se encontrava em lugar nenhum. Correu de volta na direção do acampamento de Emil, incapaz de orar qualquer coisa, a não ser repetir: Ah, meu Deus, me ajude a achá-la. Ah, meu Deus, por favor, me ajude a achá-la. Quando o viu, Vic correu ao seu encontro. Estivera tentando conter o choro, mas não conseguiu quando se abraçaram. De repente, Mac desejou desesperadamente que não estivesse ali. Ela saberia o que fazer, pelo menos qual seria a coisa certa. Ele se sentia totalmente perdido. Sarah levou Josh e Kate para seu acampamento, porquanto não se preocupe com eles, disse Vicky em meio aos soluços. Ah, meu Deus, pensou Mac, percebendo que tinha se esquecido completamente de seus outros 2 filhos. Que tipo de pai eu sou? Mesmo sentindo-se aliviado porque Sarah estava cuidando deles, desejou ainda mais intensamente que não estivesse ali. Nesse momento, Emil e Jesse apareceram, Emil aparentando alívio e Jesse parecendo tenso como uma corda esticada. Nós a encontramos, exclamou Emil, o rosto se iluminando e depois ficando sombrio ao perceber o que estava dizendo. Quero dizer, encontramos Amber. Ela voltou do banho que foi tomar em outro lugar, onde havia água quente. Disse que tinha falado com a mãe, mas vi que provavelmente não escutou. Sua voz parou no ar. Mas não encontramos Missy, acrescentou Jesse rapidamente, respondendo à pergunta mais importante. Amber também não a viu hoje. Emil, no auge da eficiência, assumiu o controle. Mac, temos de contatar as autoridades do camping imediatamente e botar todo mundo procurando Missy. Talvez, no meio da agitação, ela tenha se assustado e se confundido e simplesmente saiu andando e se perdeu. Ou talvez estivesse tentando nos encontrar e caminhou na direção errada. Você tem uma foto dela? Talvez haja uma copiadora no escritório e poderíamos fazer algumas cópias para economizar tempo. Tenho uma foto na carteira. Mac enfiou a mão no bolso de trás e por um segundo entrou em pânico ao não encontrar nada ali.
Achou que poderia estar no fundo do lago Wallowa, mas então lembrou que a deixara no carro depois da viagem de teleférico no dia anterior. Os três voltaram ao acampamento de Mac. Jess correu na frente para avisar a Sarah que Amber estava em segurança, mas que Missy não fora encontrada. Chegando ao acampamento, Mac abraçou Josh e Kate, tentando parecer calmo. Tirando a roupa molhada, vestiu uma camiseta e jeans, meias secas e um par de tênis. Sarah prometeu que ela e Vic ficariam com seus filhos mais velhos e sussurrou que estava orando por ele e Missy. Mac agradeceu, dando-lhe um abraço rápido, e depois de beijar seus filhos, juntou-se aos outros dois homens que corriam para o escritório do camping. A notícia do resgate na água havia chegado à pequena sede e todos se mostravam animados. O clima mudou rapidamente quando souberam do desaparecimento de Missy. No escritório havia uma copiadora e Meg, depois de tirar várias cópias do retrato da filha, as distribuiu. O jovem subgerente, Jeremy Delamy, ofereceu-se para ajudar na busca. Então eles dividiram o terreno em 4 áreas e cada um saiu levando um mapa, a foto de Missy e um walkie-talkie. Era um trabalho lento e metódico, lento demais para Meg, mas ele sabia que esse era o modo mais lógico de encontrá-la se ainda estivesse no camping. Enquanto andava entre barracas e trailers, orava e fazia promessas. Tinha consciência de que prometer coisas a Deus era idiota e irracional, mas não conseguia evitar. Estava desesperado para ter Missy de volta e, sem dúvida, Deus sabia onde ela se encontrava. Muitos campistas estavam acabando de arrumar suas bagagens para irem embora. Ninguém tinha visto Missy ou qualquer menina parecida com ela. A pequenos intervalos, cada grupo de busca entrava em contato com o escritório para saber se havia alguma novidade, mas não houve qualquer notícia até quase 2 da tarde. Mac estava terminando de vasculhar sua área quando veio chamado pelo walkie-talkie. Jeremy, que cobria a área mais perto da entrada, achou que encontrara algum indício. Foram todos ao seu encontro. Mac chegou por último e viu Amy e Jeremy ouvindo atentamente um rapaz desconhecido. Amy disse a Mac rapidamente o que ouvira e o apresentou ao rapaz. Seu nome era Virgil Thomas e ele estava acampado na área com alguns colegas desde o início do verão. E outros dormiam pesadamente quando Virgil viu uma velha picape verde-oliva saindo do camping e descendo na direção de Joseph. Mais ou menos a que horas? Perguntou Mac. Foi antes do meio-dia, mas não tenho certeza, porque estava de ressaca. Mostrando a foto de Missy para o rapaz, Mac perguntou de modo áspero: Você acha que viu essa menina? Quando o outro cara me mostrou essa foto antes, ela não me pareceu familiar, respondeu Virgil, olhando de novo. Mas então, quando ele disse que ela estava usando um vestido vermelho vivo, lembrei que a menininha na picape verde estava com um vestido dessa cor. Vi que ela estava rindo ou berrando. Não dava para saber. E então tive a impressão de que o motorista lhe deu um tapa ou a empurrou para baixo, mas acho que ele também podia estar só brincando. Mac ficou paralisado. Apesar de assustadora, infelizmente essa informação era a única que até então fazia sentido. Explicava por que não haviam encontrado nenhum traço de Missy, mas tudo dentro dele não queria que fosse verdade. Virou-se e começou a correr para o escritório, mas foi contido pela voz de Emil. Mac, para! Nós já falamos com o escritório pelo rádio e avisamos o xerife de Joseph. Eles vão mandar alguém para cá agora mesmo e estão emitindo um boletim de busca para a picape. Nesse momento, 2 radiopatrulhas entraram no camping. A primeira foi direto para o escritório e a outra para a área onde os homens se encontravam. Mac correu ao encontro do policial, um rapaz de cerca de 30 anos que se apresentou como Dalton e começou a ouvir as pessoas. Nas horas seguintes, houve um momento crescente de reação ao desaparecimento de Missy. Expediram uma ordem de busca, bloquearam a autoestrada e os guardas florestais da área foram avisados para ficarem atentos. Isolaram o acampamento dos Phillips com fitas, caracterizando-o como uma cena de crime, e todos nas imediações foram interrogados. Virgil ofereceu o máximo de detalhes que pôde sobre a picape e os seus ocupantes, e a descrição foi enviada a todos os órgãos policiais mais importantes. Os oficiais de campo do FBI em Portland, Seattle e Denver foram alertados.
Nan estava a caminho, trazida de carro por sua melhor amiga, Marianne. Trouxeram cães rastreadores, mas as pistas de Miss terminavam no estacionamento próximo, aumentando a probabilidade de que a história de Virgil fosse verdadeira. Depois que os peritos examinaram minuciosamente o acampamento, o policial Dalton pediu que Mac entrasse de novo na área e observasse tudo com cuidado, em busca de algo diferente. Mac sentia-se tão desesperado para ajudar de alguma forma que, mesmo exausto, concentrou a mente na tentativa de se lembrar de qualquer detalhe. Com cautela, refez seus passos, o que não daria em troca de ter a chance de recomeçar o dia desde o início. Mesmo que queimando os dedos e derrubando de novo a massa de panqueca, voltou-se novamente para a tarefa designada, mas nada parecia diferente do que recordava. Nada havia mudado. Chegou à mesa em que Miss estivera ocupada colorindo. O livro estava aberto na mesma página com uma imagem inacabada da princesa indígena da tribo Multnomah. O lápis de cor também se encontravam lá, se bem que o vermelho, a cor predileta de Miss, estava faltando. Mac começou a procurar no chão, onde ele poderia ter caído. Se está procurando o lápis de cor vermelha, nós o encontramos ali, perto da árvore, disse Dalton, apontando para o estacionamento. Ela provavelmente o largou enquanto estava lutando com... Sua voz se perdeu no ar. Como você sabe que ela estava lutando? O policial hesitou, mas depois falou relutante. Encontramos um dos sapatos dela nos arbustos, para onde provavelmente foi chutado. Você não estava aqui na hora, por isso pedimos ao seu filho para identificá-lo. A imagem de sua filha lutando com algum monstro pervertido foi como um soco no estômago. Quase sucumbindo ao negrume súbito que ameaçava esmagá-lo, Mac se apoiou na mesa para não desmaiar ou vomitar. Foi então que notou um broche de joaninha cravado no livro de colorir. Retornou à consciência como se alguém tivesse aberto um vidro de sais sob seu nariz. De quem é isso? Perguntou a Dalton, apontando para o broche. De quem é o quê? Esse broche de joaninha. Quem pôs isso aí? Nós achamos que fosse de Miss. O broche não estava aí de manhã? Tenho certeza, afirmou Mac enfático. Ela não tem nada assim. Tenho absoluta certeza de que não estava aí de manhã. O policial se comunicou pelo rádio e em minutos os peritos retornaram e levaram o broche. Dalton puxou Mac para o canto e explicou. Se o que o senhor diz é certo, temos que presumir que o agressor de Miss deixou isso aí de propósito. Fez uma pausa e acrescentou. Sr. Phillips, isso pode ser uma notícia boa ou má. Não entendi. O policial hesitou, tentando decidir se deveria contar a Mac o que estava pensando. Procurou as palavras certas. A boa notícia é que podemos conseguir alguma pista a partir do broche. É a única prova de que temos até agora de que havia alguém aqui. E a má notícia... Mac prendeu o fôlego. Bom, a má notícia, e não estou dizendo que este seja o caso, é que quem deixa algo assim geralmente tem um objetivo. E isso pode significar que já fez a mesma coisa antes. O quê? Reagiu Mac bruscamente. Isso significa que esse cara é uma espécie de maníaco? Esse é algum tipo de sinal que ele deixa para se identificar, como se estivesse marcando o território ou algo assim? A raiva de Mac foi crescendo, mas, antes que explodisse, o rádio de Dalton tocou, conectando-o ao escritório de campo do FBI em Portland. Mac ficou atento e ouviu a voz de uma mulher que se identificava como agente especial. Ela pediu que Dalton descrevesse o broche em detalhes. Mac acompanhou o policial até o lugar onde a equipe de perícia havia estabelecido sua base de operações. O broche estava dentro de um saco transparente e de pé atrás do grupo. Ele ficou entreouvindo Dalton descrevê-lo. É um alfinete com uma joaninha que foi cravada atravessando algumas páginas de um livro de colorir. Por favor, descreva as cores e o número de pontos na joaninha, orientou a voz pelo rádio. Vejamos, disse Dalton, com os olhos quase grudados no saco. A joaninha tem uma cabeça preta e o corpo é vermelho com bordas e divisões pretas. Há 2 pontos pretos no lado esquerdo do corpo. Faz sentido? Perfeitamente. Por favor, continue, disse a voz com paciência. E do lado direito da joaninha há 3 pontos, de modo que são 5 ao todo. Houve uma pausa.
Tem certeza de que são 5 pontos? Sim, senhora, são 5 pontos. Certo. Agora, policial Dalton, poderia virar o broche e dizer o que há na parte de baixo da joaninha? Dalton virou o saco plástico e olhou com cuidado. Há algo gravado embaixo, agente. Deixe-me ver. Parece uma espécie de número de modelo. CK146. Acho que é isso. É difícil ver através do saquinho. Houve silêncio do outro lado. Max sussurrou para Dalton. Pergunta a ela o que isso significa. O policial hesitou e depois obedeceu. Agente, você está aí? Sim, estou. De repente, a voz pareceu cansada e oca. Ei, Dalton, há algum lugar isolado onde você e eu possamos conversar? Mac assentiu com ênfase e Dalton captou a mensagem. Espere um segundo. Pousou o saco com o broche e saiu da área, permitindo que Mac o seguisse. Pronto. Agora estou sozinho. Pode me dizer o que é? Estamos tentando pegar esse cara há quase 4 anos, perseguindo-o em mais de 9 estados. Recebeu o apelido de matador de meninas, mas nunca repassamos o detalhe da joaninha para ninguém. Portanto, mantenha isso em segredo. Acreditamos que ele seja responsável pelo sequestro e morte de pelo menos 4 crianças até agora. Todas meninas, todas com menos de 10 anos. A cada vez ele acrescenta um ponto à joaninha, de modo que essa seria a de número 5. Ele sempre deixa os broches em algum lugar da área do sequestro. Todos têm o mesmo número de modelo, mas não conseguimos descobrir de onde eles vieram originalmente, nem encontrar o corpo de nenhuma das 4 meninas, mas temos bons motivos para acreditar que nenhuma delas sobreviveu. Todos os crimes aconteceram em campings ou próximos de campings, perto de um parque estadual ou uma reserva. O criminoso parece se mover com habilidade em florestas e montanhas. Não nos deixou, em todos os casos, absolutamente nada além do broche. E o carro? Temos uma boa descrição da picape verde em que ele fugiu. Ah, vocês provavelmente vão encontrá-la. Se for o nosso cara, ele deve tê-la roubado há 1 ou 2 dias, repintado, enchido de equipamentos para caminhadas, e ela vai estar totalmente limpa. Enquanto ouvia a conversa de Dalton com o agente especial, Max sentiu o resto de esperança se esvair. Largou-se no chão e enterrou o rosto nas mãos. Pela primeira vez desde o desaparecimento de Missy, permitiu-se considerar o alcance das possibilidades mais horrendas, e assim que isso começou, não parou mais. Imagens de coisas boas e coisas terríveis misturadas num desfile apavorante. Algumas eram instantâneos, abomináveis de tortura e dor. De monstros e demônios da escuridão mais profunda, com dedos de arame farpado e toques de navalha, de Missy gritando pelo pai e ninguém respondendo. Misturados com esses horrores havia lampejos de outras lembranças. A menina aprendendo a andar com o rosto lambuzado de bolo de chocolate, fazendo caretinhas engraçadas, sobrepunha-se a todas as imagens tão recentes de Missy, caindo no sono, aninhada no colo do pai. Imagens implacáveis. O que ele diria a Nan? Como isso podia ter acontecido? Deus, como isso podia ter acontecido? Algumas horas depois, Mac e seus 2 filhos foram de carro para o hotel em Joseph. Os proprietários haviam lhe oferecido um quarto e enquanto ele arrumava sua bagagem, a exaustão e o desespero começaram a dominá-lo. O policial Dalton levara seus filhos a uma lanchonete. Agora sentado na beira da cama, Mac dava vazão a todo o seu sofrimento. Soluços e gemidos de rasgar a alma saíam do âmago de seu ser. E foi assim que não o encontrou. 2 seres feridos que se abraçaram e choraram desconsoladamente. Naquela noite, Mac dormiu aos sobressaltos, pois as imagens continuavam a golpeá-lo como ondas implacáveis contra um litoral rochoso. Pouco antes do nascer do sol, por fim desistiu. Vivera em um só dia anos de emoções, e agora sentia-se entorpecido, à deriva num mundo subitamente sem significado. Depois de protestos consideráveis de Nan, concordaram que seria melhor ela ir para casa com Josh e Kate. Mac ficaria para ajudar como pudesse. Simplesmente não conseguiria ir embora, pensando que Miss talvez estivesse
por perto precisando dele. A notícia se espalhara rapidamente e amigos começaram a chegar para ajudá-lo. Criou-se uma forte rede de solidariedade, todos os conhecidos orando para que Miss fosse encontrada. Jesse, Sarah, Emil e Vic permaneceram o tempo todo desdobrando-se em cuidados. Repórteres com seus fotógrafos começaram a aparecer durante a manhã. Mac não queria enfrentá-los, mas acabou respondendo às perguntas na esperança de que a divulgação pudesse ajudar na busca. Quando ficou evidente que a necessidade de ajuda estava diminuindo, os Madison desmontaram seu acampamento e vieram despedir-se. Choraram muito, abraçaram-se longamente e colocaram-se à disposição para o que fosse necessário. Vic Ducet também partiu, mas Emil permaneceu para dar apoio a Mac. Em meio a toda a tristeza, Kate ficou firme, enviando e recebendo e-mails para que se mantivessem em comunicação permanente. Ao meio-dia, todas as famílias estavam na estrada. Marianne levou Nan e as crianças para casa, onde os parentes estariam esperando. Mac e Emil foram com o policial Dalton, que passaram a chamar de Tommy, para Joseph, onde se dirigiram à delegacia. Agora vinha a parte mais difícil, a espera. Mac sentia que estava andando em câmera lenta dentro do olho de um furacão. O grupo do FBI chegou no meio da tarde e logo ficou claro que a pessoa encarregada era a agente especial Witkowski, uma mulher pequena e magra, cheia de energia, de quem Mac gostou no mesmo instante. Ela permitiu que ele participasse de todas as providências e de todos os informes. Depois de estabelecer o centro de comando no hotel, o FBI pediu a Mac uma entrevista formal. A agente Witkowski levantou-se de trás da mesa onde estava trabalhando e estendeu a mão. Quando Mac ia apertá-la, a agente envolveu as mãos dele com as suas e sorriu afetuosamente. Sr. Phillips, peço desculpas por não ter lhe dado até agora a atenção que merece. Estamos vivendo uma turbulência, estabelecendo comunicações com todas as agências policiais envolvidas na tentativa de resgatar Missy. Lamento muito que tenhamos nos conhecido nessas circunstâncias. Mac suspirou fundo. Por favor, me chame de Mac. Bem, então me chame de Sam, que é a forma abreviada de Samantha. Mac relaxou um pouco na cadeira, vendo-a examinar rapidamente algumas pastas cheias de papéis. Mac está disposto a responder a algumas perguntas? Ela perguntou sem levantar a cabeça. Farei o máximo possível, ele afirmou, aliviado pela oportunidade de fazer alguma coisa. Bom, não vou obrigá-lo a repassar todos os detalhes. Estou com os relatórios sobre tudo o que você já me contou, mas tenho umas coisas importantes para examinarmos juntos. Ela o olhou nos olhos. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, concordou Mac. No momento estou me sentindo bastante impotente. Mac, entendo como você se sente, mas sua presença é importante. E acredite, todos aqui estão dispostos a fazer o máximo possível para resgatar Missy. Obrigado. Foi tudo o que Mac conseguiu dizer olhando para o chão. As emoções pareciam a flor da pele e qualquer gesto de gentileza abria as comportas para as lágrimas saírem. Mac, ela continuou, você notou alguma coisa estranha ao redor de sua família nesses últimos dias? Mac ficou surpreso e se recostou na cadeira. Quer dizer que ele estava nos rondando? Não, ele parece escolher as vítimas ao acaso, mas todas eram mais ou menos da idade da sua filha, com cor de cabelo semelhante. Achamos que ele as descobre 1 ou 2 dias antes e espera, vigiando de perto até o momento oportuno. Você viu alguém estranho próximo do lago, talvez junto aos banheiros? Max se encolheu ao pensar que os seus filhos estariam sendo vigiados. Esquadrinhou a mente, mas não descobriu nada. Desculpe, não consigo lembrar. Você parou em algum lugar enquanto ia para o camping ou notou alguém estranho quando estavam fazendo caminhadas? Nós paramos na cachoeira Multnomah, vindo para cá, e estivemos em toda a região nos últimos 3 dias, mas não me lembro de ter visto alguém que parecesse estranho. Quem pensaria? Exatamente, Mac. Tenha paciência. Algo pode voltar à sua mente mais tarde. Mesmo que pareça pequeno ou irrelevante, por favor, nos conte.
Ela olhou outro papel na mesa. Que tal uma picape verde-oliva? Você notou algo assim enquanto estava por aqui? Mac revirou a cabeça. Realmente não me lembro de ter visto nada do tipo. A agente especial Witkowski continuou a interrogar Mac durante os 15 minutos seguintes, mas não conseguiu despertar a memória dele o suficiente para descobrir algo útil. Por fim, fechou o caderno e se levantou estendendo a mão. Mac, mais uma vez, lamento o que aconteceu com Missy. Se descobrirmos alguma coisa, eu o informarei imediatamente. Às 5 da tarde, finalmente chegou o primeiro informe promissor e a agente Witkowski colocou Mac imediatamente a par. 2 casais haviam passado por uma picape verde-oliva que correspondia à descrição do veículo que estavam procurando. Eles estavam em um trecho estreito da estrada e tiveram que dar marcha ré até um lugar mais largo para permitir a passagem da picape. Notaram que na carroceria havia várias latas de gasolina, além de uma boa quantidade de material de acampamento. Estranharam que o motorista tivesse se curvado na direção do carona, como se procurasse alguma coisa no chão, e estivesse usando um casaco pesado num dia tão quente. Acharam graça daquilo e seguiram em frente. Quando essa notícia chegou, a tensão aumentou na delegacia. Tudo o que haviam descoberto até agora se encaixava no modo de agir do matador de meninas, e Mac foi informado. Com a noite se aproximando rapidamente, iniciou-se uma discussão sobre a melhor alternativa: fazer uma perseguição imediata ou esperar até a manhã seguinte, logo ao nascer do dia. Todos pareciam profundamente afetados pela situação. De pé nos fundos da sala, Mac ouvia com impaciência a discussão. Aflito para que se tomasse logo uma providência. Seu desejo era chamar Tommy e ir pessoalmente atrás do assassino. Era como se cada minuto contasse. Depois de um tempo que apareceu excessivamente longo para Mac, todos concordaram em dar início à perseguição. Mac ligou rapidamente para falar com Nan e partiu com Tommy. Agora só lhe restava orar. Santo Deus, por favor, por favor, por favor, cuide da minha Missy. Proteja, não deixe que nada de mal lhe aconteça. Lágrimas desciam por seu rosto e molhavam a camisa. Por volta das 7 horas, o comboio de radiopatrulhas, utilitários do FBI, picapes com cães e alguns veículos da Guarda Florestal seguiu pela autoestrada até entrar na reserva. Mac ficou satisfeito por viajar com alguém que conhecia a área. As estradas, com frequentes curvas estreitas beirando precipícios, ficavam ainda mais traiçoeiras na escuridão da noite. A velocidade foi diminuindo até parecer que estavam se arrastando. Por fim, passaram pelo ponto onde a picape verde tinha sido vista pela última vez, e 1,5 quilômetro depois chegaram a uma bifurcação. Ali, como fora planejado, a caravana se dividiu em duas, com um pequeno grupo indo para o norte com o agente especial Witkowski e os demais, inclusive Mac, Emil e Tommy, indo na direção sudeste. Alguns quilômetros difíceis mais tarde, esse grupo se dividiu outra vez, e nesse ponto, os esforços de busca ficaram ainda mais lentos. Agora os rastreadores estavam a pé, apoiados por luzes fortes, enquanto procuravam sinais de atividade recente nas estradas. Quase 2 horas depois, Tommy recebeu um chamado de Witkowski. A cerca de 15 quilômetros da bifurcação onde tinham se separado, uma estrada antiga e sem nome saía da principal. Era praticamente impossível de se ver no escuro e cheia de buracos. Eles a teriam ignorado se a luz de um dos rastreadores não tivesse se refletido numa calota de veículo. Debaixo do pó da estrada havia manchas de tinta verde. A calota provavelmente fora perdida quando a picape passou por um dos muitos buracos enormes do caminho. O grupo de Tommy voltou imediatamente. O coração de Mac batia aceleradamente com um começo de esperança. Talvez, por um milagre, Missy ainda estivesse viva. 20 minutos depois, outra ligação de Witkowski informava que haviam encontrado a picape debaixo de uma engenhosa armação de galhos e arbustos.
A equipe de Mac levou quase 3 horas para alcançar a primeira equipe, e nesse ponto tudo estava acabado. Os cães haviam descoberto uma trilha de caça que descia por cerca de 1,5 quilômetro até um pequeno vale oculto. Ali encontraram uma cabana em ruínas à beira de um lago límpido, alimentado por um riacho cascateante. Cerca de um século antes, aquilo fora provavelmente a casa de um colono, mas desde então devia servir apenas como abrigo para algum caçador ocasional. Quando Mac e seus amigos chegaram, o céu estava começando a clarear. Um acampamento base fora montado a certa distância da pequena cabana para preservar a cena do crime. Todos se reuniram e começaram a planejar a estratégia do dia. A agente especial Samantha Witkowski estava sentada diante de uma mesa dobrável examinando mapas, quando Mac apareceu. Seus olhos expressavam tristeza e ternura, mas suas palavras foram totalmente profissionais. Mac, nós encontramos uma coisa, mas não é boa. Ele procurou as palavras certas. Encontraram Missy? Ele temia terrivelmente a resposta, mas estava desesperado para ouvi-la. Não encontramos. Sam parou e começou a se levantar. Mas preciso que você identifique uma coisa que encontramos na cabana. Preciso saber se era... Ela se conteve, mas já falara no passado. Quero dizer, se é dela. Mac sentiu que sua represa interna estava prestes a arrebentar. Vamos ver isso agora, murmurou baixinho. Quero resolver logo. Mac sentiu Amy e Tommy segurando seus braços, enquanto seguiam a agente especial pelo curto caminho até a cabana. 3 homens adultos, de braços dados numa solidariedade especial, andando juntos em direção ao seu pior pesadelo. Um membro da equipe de perícia abriu a porta da cabana para deixá-los entrar. Refletores alimentados por um gerador iluminavam cada parte da sala. Havia prateleiras nas paredes, uma mesa velha, algumas cadeiras e um sofá. Mac viu imediatamente o que viera identificar. Virando-se, desmoronou nos braços dos 2 amigos e começou a chorar incontrolavelmente. No chão, perto da lareira, estava o vestido vermelho de Missy, rasgado e encharcado de sangue. Para Mac, os dias e semanas seguintes se tornaram um borrão de entrevistas que entorpeciam as emoções. Por fim, um funeral dedicado a Missy, com um pequeno caixão vazio e um desfile interminável de rostos tristes, ninguém sabendo o que dizer. Em algum momento, nas semanas que se seguiram, Mac iniciou o lento e doloroso reencontro com a vida cotidiana. Aparentemente, o matador de meninos recebera o crédito pela 5ª vítima, Melissa N. Phillips. Assim como nos outros 4 casos, as autoridades não encontraram o corpo da vítima, embora alguns grupos de busca tivessem revirado a floresta durante dias. Como em todas as outras ocasiões, o matador não deixara nenhuma pista que pudesse ser seguida, só o broche. Era como se estivessem lidando com um fantasma. Em algum ponto do processo, Mac procurou emergir da dor e do sofrimento, pelo menos com sua família. Eles haviam perdido uma irmã e uma filha, e seria terrível também perderem um pai e um marido, ainda que todos tivessem sido profundamente golpeados pela tragédia. Kate parecia a mais afetada, escondendo-se numa casca como uma tartaruga para se proteger de algo potencialmente perigoso. Mac e Nan preocupavam-se cada vez mais com ela, mas não conseguiam encontrar as palavras adequadas para penetrar na fortaleza que a garota estava construindo ao redor de si. As tentativas de conversa se transformaram em monólogos, como se algo tivesse morrido dentro dela e agora estivesse corroendo lentamente por dentro, derramando-se às vezes em palavras amargas ou num silêncio deprimido. Josh se comunicava frequentemente com Amber, o que o ajudava a extravasar a dor. Além disso, estava bastante ocupado preparando-se para a formatura no ensino médio. A grande tristeza havia baixado como uma nuvem e, em graus diferentes, cobria todos os que tinham conhecido Missy. Mac e Nan
Enfrentavam juntos o tormento da perda, sentindo-se mais próximos do que nunca. Nan repetia seguidamente que não culpava Mac de modo algum pelo que acontecera. Mac, porém, levou muito mais tempo para se livrar de todos os si que o levavam ao desespero. Se ele tivesse decidido não levar as crianças naquela viagem, se tivesse recusado quando elas pediram para usar a canoa, se tivesse ido embora na véspera, se, não ter podido enterrar o corpo de Missy ampliava seu fracasso como pai. O fato de ela ainda estar em algum lugar sozinha na floresta assombrava-o todos os dias. Agora, 3 anos e meio depois, Missy era considerada oficialmente vítima de assassinato. A vida nunca mais seria a mesma. A ausência de Missy criava um vazio absurdo. A tragédia também havia aumentado a fenda no relacionamento de Mac com Deus, mas ele não se dava conta dessa separação crescente. Em vez disso, tentava abraçar uma fé estoica e desprovida de sentimentos que lhe trazia algum conforto e paz, porém não eliminava os pesadelos em que se via com os pés presos na lama e sem voz para dar os gritos que salvariam sua preciosa Missy. Aos poucos, os pesadelos foram se tornando menos frequentes e os momentos de alegria começaram a despontar, fazendo Mac sentir-se culpado. Assim, receber o bilhete assinado papai, dizendo para encontrá-lo na cabana, causou-lhe um profundo impacto. Será que Deus escreve bilhetes? E por que na cabana? O ícone de sua dor mais profunda. Certamente Deus teria lugares melhores onde se encontrar com ele. Um pensamento sombrio chegou a atravessar sua mente. O assassino o estaria provocando e atraindo para longe com a intenção de deixar sua família desprotegida. Talvez fosse somente uma brincadeira cruel, mas por que estava assinado papai? Por mais irracional que parecesse, Mac não conseguia deixar de pensar que talvez o bilhete viesse mesmo de Deus. Quanto mais pensava, mais confuso e irritado ia ficando. Quem havia mandado a porcaria do bilhete? Fosse quem fosse, Mac tinha a sensação de que estavam brincando com ele, e de qualquer modo, de que adiantava? Mas, apesar da raiva e da depressão, Mac sabia que precisava de respostas. Percebeu que estava travado e que as orações e os hinos dos domingos não serviam mais, se é que já haviam servido. A espiritualidade do claustro não parecia mudar nada na vida das pessoas que ele conhecia, a não ser talvez na de Nan. Mas ela era especial. Mac estava farto de Deus e da religião, farto de todos os pequenos clubes sociais religiosos que não pareciam fazer nenhuma diferença expressiva, nem provocar qualquer mudança real. Mac certamente desejava mais, porém não sabia que estava a ponto de conseguir muito mais do que havia perdido.